Olá, boa noite. Festas e diversões fazem parte da cultura brasileira. Atrelado às comemorações está o consumo de bebidas alcoólicas, que, segundo as pesquisas, é responsável pela morte de quase 3 milhões de pessoas no mundo. O programa de hoje aborda os malefícios do álcool. A gente vai falar sobre os fatores que favorecem o desenvolvimento do vício e quais são os prejuízos causados pelo álcool no organismo. O Realidade em Pauta está no ar. Fala a verdade, um dos maiores prazeres da vida é poder comemorar. Seja um aniversário, uma promoção no trabalho ou o nascimento de um filho. São tantas as etapas da vida em que celebramos coisas boas, mas a presença das bebidas alcoólicas nas comemorações, mesmo aquelas em família, parece estar relacionada a uma questão cultural. E é por se tratar de uma droga lícita que o álcool vai aos poucos fazendo parte da vida de muitas pessoas que, sem perceber, acabam virando alcoólatras. Foi exatamente o que aconteceu com José Maria Borges. Eu com 18 anos, né, eu comecei a frequentar assim, bailinho, né, aí eu comecei aos poucos, né, eu saí assim com os amigos meus da época, né, a gente ia pra baile, você entendeu, às vezes saía de final de semana, aí era mais final de semana mesmo, né, que eu bebia, né, eu bebia pouco, entendeu, mas aí com o tempo aquilo foi né, cada vez pegando mais e eu não percebi isso, entendeu? Com o passar dos anos, o álcool já fazia parte da vida dele todos os dias. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que parar com isso, né, que eu me percebi que aquilo estava me fazendo mal, né. Então eu mesmo falava para mim mesmo, eu falava, meu Deus, me tira dessa vida, eu não quero mais saber desse negócio de bebida. Isso aí, sabe, desde os meus 18 anos, né, eu já tô com 40 e poucos anos, né, eu tenho que parar com isso. Aí eu parava uma semana, assim, várias vezes isso aconteceu, eu parava uma semana, 15 dias, mas quando eu mesmo percebi, eu já estava bebendo de novo, você entendeu? Mas o que será que torna a bebida alcoólica um vício tão difícil de largar? Para o psicólogo José Eduardo Alvarenga, a ansiedade e alguns fatores genéticos podem favorecer o desenvolvimento do alcoolismo. Se ele é muito ansioso, ele consome o álcool, alguma coisa, ele pode sentir uma sensação de rachado e se sentir menos ansioso. Só que se ele tiver o fator, né, do alcoolismo no seu organismo, que é uma questão genética que pode se manifestar em qualquer ser humano, né, assim como a diabetes, é uma obra do acaso. Não temos como saber quem vai ser alcoólatra e quem não vai ser alcoólatra, né? Se ela tiver uma predisposição, ela vai começar a consumir cada vez mais, né, gerando um descontrole futuro. O psiquiatra Lucas Brasiliano explica o motivo pelo qual as sensações despertadas pelo consumo do álcool levam o usuário a querer ingerir quantidades cada vez maiores. O alcoolismo pode ser uma doença que pode ser secundária a algum problema que está acontecendo, mas geralmente ela é uma doença primária. Ela acontece porque o consumo vai aumentando gradualmente e existe uma parte no cérebro da gente que é o sistema de recompensa. Esse sistema é ativado quando algo bom acontece. E os consumos iniciais de álcool trazem uma certa euforia e geram essa recompensa no cérebro. Com o decorrer do tempo, você gera uma tolerância e você precisa de níveis cada vez mais altos do álcool para conseguir que esse sistema de recompensa seja ativado. Com o decorrer de mais tempo e maior consumo de álcool, você precisa de quantidades absolutamente altas e que só causam mal ao organismo e que geram prejuízos na vida, para ter uma simples ativação desse sistema de recompensa. E isso acaba gerando vício. Mas é possível que os apreciadores de bebidas alcoólicas não se sintam enquadrados no grupo de vício. Há quem diga que bebe socialmente só para dar uma relaxada. Será mesmo que pequenas quantidades de álcool não interferem em nada? A nossa equipe conversou com a neurologista Liu Dongyang. Ela revelou quais funções cerebrais são afetadas mesmo pelo consumo moderado do álcool. A gente nota uma atrofia cerebral em algumas áreas comumente acometidas, como, por exemplo, a área da memória, que é uma área mais profunda, é uma área chamada de hipocampo, né? Como a área de cerebelo, que a gente comentou também, a área do equilíbrio, da coordenação. Tá? Em termos funcionais, então mesmo a gente não notando essa atrofia, né, cerebral, pode ter
um funcionamento alterado. Mas e aquela conversa de que uma taça de vinho por dia pode ajudar no funcionamento do coração? A doutora Liu revela que essa fama de bom moço do vinho tinto é por causa do resveratrol, que ajuda na redução dos níveis do colesterol ruim. Porque, na verdade, esse benefício está na uva, né? Essa substância antioxidante está dentro da fruta, uva. Então, se a pessoa consumir a fruta ou até um mesmo suco natural de uva, há sim presença dessas substâncias antioxidantes. E também existe um efeito discreto em aumentar um colesterol bom, chamado de HDL. Com isso, combate os colesteróis ruins, né? E acaba precavendo, né, as doenças cardiovasculares. Segundo os últimos relatórios do periódico médico The Lancet, a cada ano quase 3 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência do consumo do álcool, o que torna esse hábito uma das principais causas de mortes prematuras. Ele também é responsável pela morte de 1 em cada 10 pessoas entre 15 e 49 anos. No Brasil, 71% dos homens e 42% das mulheres consomem bebidas alcoólicas. Todos os anos, 100 mil brasileiros morrem em decorrência de problemas relacionados ao álcool. De acordo com as pesquisas, apenas uma dose de bebida por dia já aumenta em 0,5% os riscos de uma pessoa desenvolver problemas como câncer, diabetes, cirrose e infecções respiratórias. Se consumidas 2 doses por dia, esse índice sobe para 7%. Quando o consumo é de 5 doses por dia, esse número chega a 37%. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a psicóloga Ana Flávia Leandro, que já é conhecida da casa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, Carol. É sempre bom conversar com você, apesar deste ser um assunto bem importante, né? Apesar do álcool estar sempre atrelado a uma sensação de alegria, de bem-estar, pelo menos nos comerciais é assim, na vida real não é bem assim. E as pessoas têm tanto conhecimento sobre esse assunto e ainda assim viciam no álcool. Por quê? Olha, o álcool, ele é uma droga que traz muito prazer, seja nas questões físicas, quanto também naquelas outras questões relacionadas ao social, né? Como você mesmo falou, o uso do álcool, ele é muito associado à diversão, comemoração. Então, essas questões culturais, inclusive, acabam influenciando. E, sobretudo, as pessoas usam o álcool em função do prazer. Ele é uma droga psicotrópica. O que são essas drogas psicotrópicas? São aquelas que agem diretamente no sistema nervoso central. Existem algumas classificações, a gente tem as drogas depressoras, as drogas estimulantes e as drogas perturbadoras. No caso do álcool, ele é uma droga depressora. Então, ele causa um certo relaxamento, a pessoa fica um pouco mais lenta, tem os reflexos mais lentos. De imediato, né? A reportagem falou um pouco sobre isso, mas de imediato você já consegue avaliar que alguma coisa está acontecendo ali naquela pessoa. Uma coisa que é interessante, é importante a gente mencionar, porque às vezes o álcool ele é uma droga um pouco confusa. Por quê? Num primeiro momento, quando a pessoa toma uma dose pequena, ele pode gerar o oposto do que eu disse em relação a ser uma droga depressora. Ele pode gerar uma certa euforia, aquela pessoa que é tímida pode relaxar e se soltar um pouco mais, né? Mas depois de um certo tempo e com um consumo maior, a gente percebe que a pessoa tem os reflexos diminuídos, a pessoa tem a coordenação motora também prejudicada, né? Aquela fala que fica enrolada. E quando a gente fala na questão do álcool, a gente está falando de uma das drogas que mais prejudicam a nossa sociedade, por incrível que pareça, né? Sim. Às vezes a gente acha que são aquelas drogas pesadas, mas o número de acidentes no trânsito, o número de brigas, o aumento da violência, está sempre atrelado ao uso do álcool. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre o trânsito no próximo bloco, mas essa associação do trânsito e o álcool também é um problema, né? Porque apesar de haverem políticas públicas, leis que proíbem a utilização do álcool associado ao volante, ainda assim as pessoas insistem nesse processo. De que forma essa atenção é perdida? Mas não só pelo fato de você estar bebendo naquele momento. Acho que os problemas são cumulativos, né? Sim, são.
mesmo uma pequena quantidade do álcool já pode alterar, como eu mencionei, a questão da coordenação motora e os reflexos que são tão importantes na questão do trânsito, né? Às vezes a gente precisa pensar rápido e sob o efeito do álcool tudo isso fica comprometido. O risco de acidentes são muito maiores. Às vezes as pessoas, elas pensam em não beber e dirigir, pensando, não quero ser multado, não quero ser pego no teste do bafômetro, mas é claro que vai muito além disso, né? Muitas vidas são perdidas a cada ano em função de acidentes causados pelo uso de álcool. Como a gente consegue identificar que, a partir daquele momento, essa pessoa está em condição de dependência do álcool? Isso é uma coisa interessante. No começo, as pessoas elas ingerem o álcool, consomem o álcool pensando no prazer que ele dá e nessa questão da socialização também. Mas a partir do momento que a pessoa passa a consumir a bebida alcoólica para evitar os efeitos desagradáveis da ausência dela, aí a gente pode estar falando num quadro de dependência. As pessoas que têm crise de abstinência, por exemplo, alguns dos sintomas, elas podem sentir desde dores de cabeça, náuseas, tremores, há um aumento da ansiedade, um aumento da irritabilidade. Então, a gente percebe quando essa pessoa faz o uso abusivo, né, do álcool, dessa substância, e ela passa a consumir não mais para o prazer, mas para evitar esses sintomas desagradáveis da abstinência. Aquele que é usuário, né, do álcool, ele é sempre o último a identificar esse processo. Por quê? Geralmente eles ficam numa negação muito forte, eles acham que têm o controle da situação, geralmente é um familiar, uma pessoa, de repente até mesmo do trabalho, porque o uso de álcool prejudica também. Influencia até na vida profissional. Sim, sem dúvida. Então eu acho que principalmente por essa questão da negação, por se achar, não, eu tenho o controle da situação, eu sou forte, eles demoram para perceber. O primeiro passo para a melhora é essa admissão do problema? Sem dúvida, não só em relação ao alcoolismo, como também o uso de outras substâncias ou outros transtornos, outras doenças. É muito importante que a pessoa reconheça e que a pessoa queira se tratar, né? Então, o reconhecimento dessa questão faz com que a pessoa tenha uma consciência e diga, né, não, eu realmente preciso de tratamento. A partir de agora, você acompanha o relato de uma filha que luta pela aproximação de um pai alcoólatra e também vai entender a relação do consumo do álcool com crescente número de acidentes no trânsito. Já percebeu que quem consome bebidas alcoólicas costuma afirmar que está fazendo mal somente a si mesmo? O Realidade em Pauta conversou com a filha de um alcoólatra. Mima Souza revela quais são os problemas enfrentados por familiares de quem não consegue se libertar do vício. Eu nasci e minha mãe já tinha se separado dele, né? Só que sempre foi uma pessoa ausente. Quando eu tava com ele, quando eu ia pra casa dele, sempre via. Ele sempre me levava pro bar também. Vou comprar um docinho aqui pra você, fica aí brincando. E continuava a beber, sabe? Tipo, não tem uma pausa assim, não. Agora é minha família e agora os meus filhos e agora é a bebida. Não tem. É a bebida em primeiro lugar. Eu acho que isso mata qualquer vício mata, né, as famílias. Só que bebida é uma coisa assim, é triste de ver. Só que a figura do pai ali é muito importante, foi uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia, sabe, de ter tido essa oportunidade de ter um pai, falar a palavra pai mesmo, sabe, até hoje. A grande realidade é assim, a pessoa tem que entender que ela precisa de ajuda. Não tem como ajudar uma pessoa se ela não quer ajuda. A partir do momento que ela começa a entender que ela precisa de ajuda, ela começa a entender, né, que do jeito que ela estava tentando viver, não está dando certo. A história do José Maria foi um pouco diferente da realidade do pai da Mima. Depois de mais de 30 anos de alcoolismo, ele entendeu que precisava de ajuda quando perdeu tudo que tinha, inclusive o casamento. De tanto a minha família falar, você precisa de uma ajuda, você precisa se internar, né? Aí foi onde eu conheci a casa aqui, Nossa Senhora de Guadalupe, eu me internei, né? Aí é que eu vim saber, sabe, que o alcoolismo é uma doença, né? Até então eu não sabia que isso era uma doença, né? Pra mim, nesses 30 e poucos anos de alcoolismo, pra mim tava normal. Você vai perdendo as coisas, você entendeu? E você nem se percebe, entendeu? E a família avisa, fala, pô, você tá perdendo as coisas, você não tá enxergando, você não tá vendo que você tá acabando com tudo.
E pra mim, eu não me enxergava, pra mim tava normal. Pra mim tava tudo acontecendo como se fosse no dia a dia, sabe? Aí depois que eu me internei é que eu fui ver, né? Nos primeiros 3 meses, né? Que você vai ficando limpo, é que você vai se enxergando, né? Eu falei, puxa vida, quanta coisa que eu fiz e eu não me enxergava, né? E foi nessa clínica localizada em Suzano, interior de São Paulo, que o José Maria começou a reconstruir a própria história. A internação durou 9 meses, mas ele continua por lá. Como forma de gratidão, cuida da horta. Além de serem consumidos pelas pessoas internadas, os alimentos cuidados pelo José Maria são vendidos para os mercados da região e geram lucros para o sustento do local. Quase 2 anos sem beber, ele conta o que mudou. Eu me sinto feliz, eu me sinto alegre comigo mesmo, porque é uma vida totalmente diferente, você entendeu? Lá no A nós aprendemos assim, né? Problema todo mundo na vida tem, você entendeu? Então a gente tem que resolver ele sóbrio, de cara limpa, né? Não adianta a pessoa pegar e falar assim, não, eu tô com um problema, eu vou encher a cara, vou tomar para resolver. Não resolve nada, pelo contrário, né? Acarreta mais problema ainda, né? Hoje eu me sinto feliz, porque pode ter qualquer problema que eu procuro resolver da melhor maneira possível, você entendeu? Se não deu para resolver hoje, eu resolvo amanhã, resolvo depois, né? Mas sóbrio, tranquilo, calmo, você entendeu? Mas os problemas gerados pela ingestão de bebidas alcoólicas podem ir além dos prejuízos na saúde e nos relacionamentos. Isso porque misturar bebida e direção ainda é uma das principais causas de acidentes no trânsito. Quem acompanha essa realidade de perto é o tenente da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Roberto Marcílio. Segundo ele, mesmo com a tolerância zero da legislação, muita gente ainda se arrisca em pegar o volante depois de ter ingerido bebida alcoólica. É comum a pessoa não estar mais bem para dirigir, ela está com a condição dela de dirigir afetada, com o tempo de reação dela, até mesmo com a capacidade motora já debilitada pela bebida, mas ela, no consciente dela, ela acha que ela está bem. E enquanto não tem um acidente, ela vai dando sorte, ela vai continuando achando que o que ela está fazendo está certo e que ela não está afetando ninguém. Na verdade, ela está. Não existe nenhuma dose segura que combina álcool e direção. Tá? Algumas pesquisas científicas já mostraram que habilidades necessárias para dirigir já são afetadas em níveis próximos de zero. Então, uma pequena quantidade de álcool é capaz de aumentar o tempo de resposta, diminuir o reflexo da pessoa, alterar percepções visuais. Isso aumenta muito o risco de causar acidente de trânsito. E que a gente precisa hoje é fazer essa conscientização. As pessoas não se conscientizam de que não é meramente uma questão de não beber para não levar a multa. As pessoas precisam entender que ela não deve beber para ela não sofrer um acidente. Além de preservar a vida e a saúde, tratar o alcoolismo pode ajudar a recuperar relacionamentos com doses extras de amor. O vício tem que ser tratado com bastante responsabilidade. Assim, acho que é importante ter um tratamento medicamentoso, um tratamento psicoterápico abrangente, multidisciplinar, que envolva o paciente, que envolva a família. É muito importante que a família se coloque na posição de, ou se retire da posição de codependente e que ela ajude nesse processo de tratamento com muita motivação do paciente, com ajuda com relação também ao tratamento medicamentoso. Eventualmente é possível ter internações por um período para que esse paciente fique afastado do consumo de álcool, mas é importante realmente uma abrangência multidisciplinar, com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta ocupacional, enfim, diversos profissionais. Se ele tivesse sóbrio, eu ligasse para ele tivesse sóbrio, eu ia fazer tudo diferente. Ele ia me dar uma oportunidade de entrar na vida dele, mostrar que, independente do que aconteceu no passado, eu ainda gosto dele, quero ajudar ele e faria o meu melhor para reverter a situação, né? Não só julgar, mas também ajudar, né? E a gente volta aqui para a nossa conversa com Ana Flávia Leandro, que é psicóloga.
Flávia, nós estávamos falando sobre essa importância de você compreender que não existe um consumo moderado ou mínimo do álcool que a longo prazo vai gerar problemas, né? Um desses problemas pode ser a ansiedade e a depressão. Sem dúvida. E nesse caso, a gente fala que existe uma comorbidade, quando existe mais de um transtorno, mais de uma doença associado, né? Existem aquelas pessoas que no momento de tristeza, no momento de repente, de um rompimento de relacionamento, né, usam o álcool como uma válvula de escape, né? Então, beber para esquecer, não sei se você já ouviu essa expressão. Com certeza já ouvimos. Essas coisas estão bem ligadas, estão bem associadas à ansiedade também, porque o álcool ele é relaxante, né? Da mesma forma que eu comentei que às vezes as pessoas, diante de um rompimento, bebem para esquecer, às vezes depois de um dia longo de trabalho, estressante, com muitos problemas, também bebe para relaxar. Quando eu disse no começo que o álcool ele é uma droga psicotrópica e ele é uma droga depressora, os ansiolíticos, que são os remédios para a ansiedade, eles têm exatamente esse mesmo mecanismo, né? Então, estão super ali ligados. Agora, quando a gente fala do beber para esquecer, qual o perigo de você usar essas válvulas, o álcool, entre outras válvulas de escape, para solucionar problemas do seu cotidiano, do universo social ou relacional? Na verdade, ele não soluciona os problemas. Isso é uma falsa impressão, uma ilusão que a pessoa tem, né? O que a gente vê, se de repente a pessoa faz o uso do álcool para tentar esquecer, esquecer não é resolver. Às vezes a gente precisa estar de cara a cara com o problema, né? Enfrentar esse problema, exatamente, para aí sim resolver uma situação. E essa fuga é exatamente um dos pontos que leva as pessoas a optar pelo álcool e não pela resolução, pelo diálogo, pela conversa. Nós vimos na reportagem a história da Mima, que queria se aproximar do pai, mas ela não conseguia porque ele nunca estava sóbrio, né? Ou seja, o álcool ele também destrói as relações familiares. Sem dúvida, Carol, sem dúvida. Destrói as relações familiares, destrói a relação profissional também, né? Em relação às questões familiares, é muito comum, com o uso da substância do álcool, os problemas de violência doméstica, eles aumentam muito quando existe a presença de uma pessoa alcoólatra, de um alcoolista em casa, né? Então, essa questão da violência é grande, é forte. Essa questão dos relacionamentos, né? Você mencionou dessa moça da reportagem, o afastamento com o pai. Então, e a gente precisa falar sobre isso porque as pessoas precisam se conscientizar, né? O álcool, ele é tão fácil, você encontra no supermercado, ali na esquina, é de fácil acesso. E todas essas coisas, de uma certa forma, prejudicam, né? Influenciam para que as pessoas consumam cada vez mais. São as drogas lícitas, né? São as drogas lícitas, que nós chamamos, né? Por que os homens são mais propensos à dependência? Olha, essa é uma pergunta interessante. Quem sabe pode estar atrelado à publicidade, mas, enfim, existe uma questão, uma forma diferente de como age o psicológico do homem ou da mulher? Existe essa diferença? Em relação ao funcionamento do nosso cérebro, eu diria que não, é o mesmo. Eu entendo que essa é uma questão muito mais cultural. Tem isso que você falou, né, essa influência das propagandas, que usam sempre a figura feminina para atrair a atenção, mas no final o que está exposto ali, né, é a bebida. Eu entendo que seja mais uma questão cultural. Quando os homens bebem, é o cara, né? Se a mulher está bebendo, nossa, essa mulher não presta, tem mais a ver com uma cultura machista, né? Eu entendo que sim. De ver o homem como aquele que pode beber e a mulher não pode beber, né? Quando uma pessoa chega num ponto de precisar desse apoio, dessa ajuda, e você saberia explicar mais para a gente, explicar um pouco mais como funciona esse processo? Porque em um momento ele pede ajuda e depois ele volta atrás na decisão, pede ajuda e volta atrás na decisão. Esse processo, como faz para que esse homem, essa pessoa, esse alcoólatra consiga se firmar na decisão de abandonar o álcool? Olha, quando a gente fala de vícios, nós estamos falando de uma coisa muito complicada mesmo. É difícil, no entanto, é possível. A recuperação, ela pode sim ter a intervenção de, por exemplo, algum medicamento que ajuda na depressão, na ansiedade, que a gente já viu que está associado, mas é sobretudo comportamental.
Então, essa pessoa, ela precisa ter a consciência, o apoio da família é fundamental e ela precisa entender que, por ser uma questão comportamental, ela vai precisar incluir novos hábitos e hábitos mais saudáveis dentro da rotina dela para que ela consiga vencer esse vício. Não é fácil, mas é possível. É possível. Sem dúvida. Excelente. Flávia, muito obrigada por conversar com a gente aqui mais uma vez. Eu é que agradeço. Uma boa noite para você. Para você também, obrigada. E para você também uma boa noite. Você pode rever esse e outros programas através do nosso site. Até a próxima.